Pronto, tá gravando. Então, primeiro, né? Você já me conhece um pouquinho, mas sou estudante de psicologia. A gente está desenvolvendo um trabalho. Tem eu e mais 3 colegas, né? Que moram em Feira de Santana. Pedro, Eric e Tassiane, né? Nono e 10º semestre, a gente já está terminando. E esse semestre a gente está tendo a disciplina de interseccionalidade na saúde. Justamente a gente encontrou com uma professora maravilhosa que ajudou a abrir a nossa mente um pouquinho sobre tudo essa questão de raça, de gênero, né, as dificuldades que a população negra enfrenta com a saúde, e tantas outras coisas, né? Mas em especial, por ela ser negra também, em especial a gente trabalhou muito essa questão da cultura negra. E foi proposto pra gente um trabalho pra gente montar uma cartilha, né, envolvendo interseccionalidade e saúde. E aí, por eu já estar inserido dentro de Antônio Cardoso e já saber toda não, né, mas saber um pouco da cultura de Antônio Cardoso, né, essa cultura que vem atualmente segundo o município mais negro do Brasil, e que talvez esteja errado. Sim. Talvez esteja errado. Como é autodeclaração, entrevistei Cleves ontem, né, ele ainda falou, trouxe esses dados, né, deu 56% da população e 34% pertencente à população quilombola. E aí, meu colega, atualmente ele faz estágio no hospital ortopédico. E aí ele estava comentando, né, que vem muitas pessoas de fora, pessoas de Antônio Cardoso e São Estevão, para fazer atendimento em Feira de Santana. E aí, quando a gente pensou em algo relacionado à saúde, aí eu pensei sobre a população quilombola. Como é que a população quilombola acessa o sistema de saúde? A gente sabendo que as comunidades quilombolas elas já surgiram para fugir da escravidão. Foram para lugares mais distantes do centro das fazendas. E isso faz com que também o acesso à saúde, o acesso à educação seja mais difícil, né? Por essas questões também, algumas dessas questões. E aí eu queria que você pudesse se apresentar, dizer seu nome, sua idade, a comunidade que você representa, o que você faz na comunidade, formação, profissão, se apresentasse. Uhum. Então, boa tarde para você também, né? Que você me deu boa tarde, devolver. Meu nome é Miriam, né? Miriam Jorge de Almeida. Eu tenho 41 anos, eu sou agricultora, né, lavradora, e eu atualmente, né, na comunidade de Gavião, que é a comunidade que eu faço parte, né, a comunidade quilombola de Gavião, e porque eu gosto de fazer esse recorte, porque a gente atua em 2 comunidades, que é Gavião e Cavaco. As 2 são comunidades quilombolas e eu sou atualmente a presidente da Associação Comunitária Quilombola Rural de Gavião e adjacências, e aí abrange Cavaco também, né? Eu não tenho formação acadêmica, né? Eu estou pretendendo ingressar no primeiro semestre de pedagogia na UFES mês que vem, né? A gente está em maio, junho, mês que vem, e na verdade a minha atuação, como eu faço parte da associação, né, a minha atuação é muito mais através da associação, na perspectiva de captar algum recurso para melhorar a vida da população de Gavião e as adjacentes, né, mas também sempre que eu posso eu estou à disposição da comunidade. O pessoal brinca que eu sou um Severino, faz tudo. Faz tudo. Então, se uma adolescente precisa conversar um pouquinho, tá com a mente cheia, muitas vezes a psicologia ainda traz muito tabu. Então, as pessoas associam muito a problemas psicológicos e não apenas as questões psicossociais, por exemplo. Porque se você olhar pela questão social, é muito mais fácil você ser receptivo a essa forma de ajuda, de contribuição, né, de formação que a sociedade tem. Mas aí é mais fácil para eles conversarem comigo, e eu sempre direciono quando eu percebo
uma situação ali mais conflituosa, mais difícil de lidar, né? Eu também converso muito na mediação de conflitos ou mesmo para chegar a soluções, né? Para algumas questões como saúde, por exemplo. E no mais eu estou à disposição da minha própria família, né? Porque tem que ter, né? E também você foi conselheira tutelar. É, verdade, né? né? Foi um papel importante também dentro da nossa comunidade, né? O papel do conselheiro tutelar, que muitas vezes ninguém nem sabe o que é, não sabe a importância, mas vem justamente atender também a comunidade naquilo que é necessário, né? Nas suas fragilidades. Inclusive foi uma passagem, muito obrigada pela lembrança, foi uma passagem marcante na minha vida, porque atuar em movimento social, eu já fiz parte de alguns movimentos, dentre eles o MOJAC, que é o Movimento de Jovens de Antônio Cardoso, que vem na perspectiva de discutir, né, as diversas problemáticas que porventura tem ali, né, com a juventude, na perspectiva de propor melhorias e alternativas e caminhos, né? Mas o trabalho com o Conselho Tutelar me deu uma amplitude no sentido de olhar para o outro com empatia, né? Mesmo naquelas situações conflitantes que chegam para a gente, onde o sujeito é aparentemente ou até comprovadamente culpado, mas você precisa olhar com empatia, porque você não pode tomar partido, né? Mas ao mesmo tempo você não precisa ser alheio, né, à situação do outro, ao problema do outro. E é importante. Fique tranquilo. É importante que a gente possa olhar, né, ainda que o nosso olhar seja crítico, ainda que a nossa opinião ela seja capaz de tecer um comentário, você precisa ter o cuidado para você não ser antissocial ou antiético naquilo que você está fazendo. Foi um trabalho que me possibilitou olhar para o ser humano e, ainda que eu tenha um juízo, uma opinião, eu preciso tecer o meu comentário de maneira muito responsável, né? A população que o Conselho Tutelar atende, né, que é na perspectiva da garantia de direitos, é um público muito vulnerável, que é criança e adolescente, e nas comunidades quilombolas isso é ainda mais gritante, né, porque é a população que literalmente tudo chega depois, tudo chega com mais dificuldade, tudo chega aos pedaços, às vezes o que é pior, nem chega. Sim. Então, a minha perspectiva de ser conselheira tutelar foi de trazer um pouco de esperança mesmo, né? Para que as pessoas soubessem que podem acessar os serviços para além do Conselho Tutelar. Porque no Conselho Tutelar a gente possibilitou pessoas tirarem documentos, possibilitamos pessoas a terem reconhecimento de paternidade, né? Isso, as pessoas olham, criança e adolescente, mas a gente acompanha a família. Sim. Então tem situações ali de um adulto que não tem o nome no registro, mas que gostaria. Nós tivemos no ano passado, né, ali um pouquinho antes da minha saída, uma ação com a Defensoria Pública, né, que foi para fazer mesmo o teste de paternidade, né? E aí possibilitou muitas pessoas, não apenas crianças e adolescentes, mas também muitos adultos a fazerem o teste, né, com os seus supostos pais e ressignificar a dignidade deles. Sim. E aí uma coisa bacana, porque a gente olhava para eles, né, adultos com sua vida formada e tal, mas aí quando a gente ia para uma entrevista um pouco mais minuciosa, você via que era uma lacuna que tinha. Estava faltando alguma coisa. Sim. Foi um processo bem bacana. Então a minha passagem pelo Conselho Tutelar marcou a minha vida. Eu acho que me ajudou a melhorar como pessoa. Não que eu já esteja no estágio completo, mas me ajudou muito a melhorar um pouco do que eu sou hoje, na caminhada para ser cada dia melhor. Sim, e a gente estava comentando que estava reunido com os colegas agora da faculdade. A gente falou isso, que a psicologia
talvez a gente não consiga atuar enquanto psicólogos lá na frente, porque a gente sabe que a nossa vida vai gerando novas oportunidades, novas coisas. Abrindo novos caminhos. Mas a nossa questão humana, com certeza, vai ser melhor de todo mundo. Porque a gente vai aprendendo coisas que a gente não tinha nem noção. Verdade. E é importante, né, a gente saber que dentro do Conselho Tutelar a gente consegue ter tantas coisas, não apenas cuidar da criança, do adolescente, né? Mas quantas outras pessoas foram afetadas positivamente. Verdade. Por causa de bons trabalhos, né? Que a gente tem que ressaltar isso, né? Que foram bons trabalhos. E aí, tem algumas perguntas aqui, mas a maioria eu vou fazendo mais solta com o decorrer da conversa. E aí, a primeira pergunta é se existe dentro do Quilombo do Gavião que você faz parte, se existe alguma regra, alguma lei da comunidade em si, diferente de uma lei municipal, estadual ou nacional, se tem algum regulamento da comunidade mesmo. Então, essa é uma pergunta assim, bem pertinente, vem no momento de excelência, porque nós não tínhamos, mas nós teremos. O que a gente tem, na verdade, e assim, é uma coisa que dificulta muito o olhar externo para a comunidade, que é a questão da oralidade. Nós trabalhamos muito com os valores, os princípios que foram passados de pais para filho e tal, mas isso está muito na oralidade, é informal, não tem um documento. E aí quando você tem algumas situações, como por exemplo, a passagem da linha de transmissão, que é um grande emaranhado de conflito de interesse que nós estamos tendo, a gente vai ter dificuldade de pautar aquilo que são nossos valores. Então eu disse, nós não temos, mas teremos, porque nós estamos construindo numa parceria muito bacana com a Caritas brasileira, especialmente a regional, que é a Nordeste 3, né, com a sede ali em Salvador. Nós estamos construindo o protocolo de consulta, o nosso protocolo de consulta, que o que é? Eu brinco que o protocolo de consulta será o registro civil da comunidade, porque nele vai estar contido os princípios, os valores, né, um pouco do que é importante para a comunidade preservar e que para quem chegue, preserve. Né? Num outro momento, por exemplo, futuramente, para você adentrar na comunidade para uma entrevista, para um trabalho de qualquer relevância, você certamente terá que fazê-lo mediante consulta, mediante protocolo. Será uma requisitação. Por que isso é importante? Porque nós temos nós tivemos algumas situações assim. Nós tivemos situações onde as pessoas entravam e queriam pedir informação e tal, e a gente não sabia para quê. Mas se você atende aos requisitos do protocolo de consulta, você faz uma requisitação formal, aquilo é importante para você, mas também é importante para a comunidade. Fica documentado que Kevlin em algum momento esteve na comunidade com esse interesse. E uma coisa bacana também é a questão do retorno, né? Que tipo de retorno a comunidade pode ter? As comunidades tradicionais têm uma coisa que eu acho muito bonita no nosso povo, que é valorizar para além do econômico, do financeiro, do capitalismo. Né? Aquilo que muitas vezes na sociedade externa, nos nossos vizinhos, irmãos, conterrâneos, que seja, aquilo que muitas vezes é revertido ou é gerado interesse financeiro na comunidade quilombola, preza-se muito pelos valores morais, sociais, culturais, sabe? Uhum. Você entra no centro da cidade, por exemplo, e aí você quer ver os cartões postais da cidade, que muitas vezes é um monumento construído pelo engenheiro, pelo arquiteto fulano de tal, mas você entra na comunidade quilombola e o nosso marco, o que é importante para nós, muitas vezes é uma catingueira, é uma umburana que está ali há milhares de anos, há 100 anos, há 200 anos, antes da gente existir. Então, os valores são diferentes, sabe? Sim. É a casa do vizinho que
ele se mudou, mas que a casa ainda ficou ali, porque carrega uma história, carrega a cultura muito mais do que apenas a história da família que viveu ali, mas diz de um povo, diz de alguém que passou ali, tomou um café, de fulano que sentou no banco e contou uma história. Então, pra gente, esse valorizar esse que muitas vezes é subjetivo, para outros chega a ser abstrato, pra gente é importante. Uhum. Realmente, e é uma questão de valorização da própria cultura, Sim. né? Porque estava conversando com o professor Cleves ontem, e aí ele falou, né, que ele também fez um trabalho, entrevistei ele ontem, Sim. e ele fez um trabalho de dissertação sobre Quilombo também. Sim. Na época tinha certificado apenas 2, Paus Altos e Gavião. E aí ele falou que visitou as escolas e tal. E quando essas crianças saíam das escolas daqui, dessas comunidades, iam para Santo Estevão Velho, que é a mais próxima, sim, né? Eram tidos como crianças... esqueci o termo. Que eram violentas. Agressivas. Então, se cria uma visão de Quilombo totalmente diferente do que realmente é. Sim. Né? Então, é algo que eu estava conversando com ele, não sei se ficou gravado, mas também conversei sobre isso hoje, né? Que eu acho que as escolas, desde a base, precisam começar a trabalhar isso. Sim. A gente precisa trabalhar a questão da identidade de um povo. Porque o nosso país foi construído com os indígenas que aqui já estavam, sim, com os africanos que vieram escravizados, que foi péssimo para aquela população, mas faz parte da nossa identidade, sim, também, e com os europeus. Independente de ter sido algo bom ou ruim, é a nossa história, e a gente precisa... É o que nos faz. São essas misturas que faz a gente ser esse povo aqui, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Você tendo essa experiência de líder, estando à frente da comunidade, como você pode descrever a experiência da comunidade em relação ao acesso à saúde? O professor Cleves até comentou, né, que tem muita tradição das questões das ervas, das plantas medicinais, que é um costume também que vem passando de tradição para tradição. Mas... Manda eles saírem do banheiro. Viu? Mas para além dessa questão tradicional também, como é que fica o acesso da comunidade à saúde, à prestação de saúde? Então, você falou da questão das ervas e eu queria ressaltar isto, mas dizer assim, que uma coisa não substitui a outra. Né? Eu até vejo isso de uma forma muito positiva, porque nos fez... como é que eu posso dizer, aguçar a inteligência que nosso povo tem, de criar alternativas. Só que aí é importante que o olhar, principalmente do poder público, seja, eu posso usar como alternativa, mas não como perspectiva. A única perspectiva que eu tenho é essa. E muitas vezes as plantas medicinais, né, descobrir novas formas de tratar situações simples de saúde, para a gente é bom, mas às vezes também é a falta de opção, é a falta de acesso. Eu não lhe nego que melhorou muito o acesso à saúde para nós, de modo geral, em Antônio Cardoso. Entretanto, isto não é nenhum ganho para a população negra. Por quê? Porque se você observar, principalmente para a população quilombola, nós temos estudos, isso não é uma falácia, isso não é algo que eu venho trazer de mim mesma. Uhum. Existem estudos que provam que algumas enfermidades são mais propensas à população negra. Ponto. E aí, quando a gente fala isso, a gente precisa fazer um recorte, inclusive político, não no sentido de político partidário, mas político. Por quê? Você, ao longo dos anos em Antônio Cardoso, e eu vou voltar para a questão específica que você me perguntou, mas ao longo dos anos em Antônio Cardoso, você não teve um programa específico para a população negra, quiçá para a quilombola. E aí, dito isto, é preciso que tenha esse olhar. Por quê? Porque se você compreenda o contraditório paralelo. Você tem uma população de maioria, claro que ali foi somando, né, a miscigenação, enfim, mas você tem uma maioria de população negra
você tem um público quilombola significativo, porque mais de 30% é expressivo, né? Se você vai olhar na estatística, isso é. Se você diz que isso, por exemplo, é morte, isso é muito significativo. Então, se é uma população que está viva, mais significativo ainda. Você precisa cuidar dessa população. E aí, nós não temos nenhuma política, nós não temos nenhum programa, nós não temos nada de específico na saúde que marque o legado da população negra, que marque o legado da população quilombola. Então, nós temos, e aí eu vou lhe dizer, foi positivo. Por que foi positivo? Porque há 20 anos atrás, nós precisávamos estar na fila em Santo Estevão nos humilhando por uma consulta, embora seja direito, embora haja recurso de repasse federal, isso é verdadeiro, mas eles não explicitam isso. Então, quando a população que tem menos conhecimento, tem menos acesso à informação, chegam nesses lugares, eles são tratados como pedintes. Então, você tinha esse cenário. Ou você ia para a Feira de Santana, que tinha igual dificuldade. Era amplo, digamos que a informação já disseminava de forma mais acessível, mas ainda assim, e não mudou, infelizmente, a gente tem isso até hoje, né? Mas aí hoje nós temos clínicos e algumas especialidades em Antônio Cardoso em termos de saúde. Mas aí eu vou e pergunto, né? Numa retórica. A gente tem algo que identifique que há um serviço para a população negra, para a população quilombola, você não tem. E aí você tem que concorrer. A população quilombola, por exemplo, né? Se 50 pessoas da minha comunidade, mais 10 de Cavaco, mais 5 de Paus Altos, mais 3 de Santo Antônio, precisarem do mesmo serviço ao mesmo tempo, você vai ter um déficit na saúde. Então, aí, olhando a partir disso, eu preciso dizer, é ruim o que nós temos de oferta de serviços públicos para a nossa população. Nós não temos. Né? Nós precisamos concorrer. Aí isso acaba fazendo um contraponto com a questão da educação e das cotas, que tanta gente é contra, porque o olhar delas não é o olhar de quem está dentro, não é o olhar de quem está vivendo o problema, né? E aí eu gostaria de ressaltar a importância de uma pesquisa, um trabalho, ainda que seja de uma matéria, ainda que seja de um semestre seu, mas eu gostaria de enaltecer a importância desse trabalho, porque eu sei que futuramente isso é publicado, futuramente isso traz um olhar público, e isso dá voz ao grito da população quilombola, não apenas de Gavião, não apenas de Cavaco, mas das 12 comunidades quilombolas. Olha quanto isso é significativo, Kevin, para a gente, população negra. Nós somos 12 comunidades certificadas, mas nós temos aí mais 3 ou 4 em processo de certificação, e nós temos uma maioria da população de Antônio Cardoso que tem características quilombolas, mas precisa de se auto-reconhecer enquanto isto. Então, você vai olhar para essas 12 comunidades, você vai olhar para o público dessas comunidades, a população, né? O número populacional dessas comunidades, e você não tem um único programa de saúde que demarque isto, que dê significativa importância para essa população. Nós tivemos algo, e aí eu não posso dar o mérito ao município, nem nessa gestão, nem em gestões anteriores, porque, como eu já disse, não tinha nada específico. Nós tivemos a questão das vacinações, por exemplo. E aí você vai observar de uma forma trágica, é engraçado que nós encontramos dificuldade da saúde, da secretaria, da população, de funcionários em administrar a política de vacinação, priorizando as comunidades quilombolas. Você ouviu questionamentos, você teve uma resistência, e é preciso que se
publicize isto. Por quê? Porque se você disser houve resistência, há uma negativa. Não houve, a gente cumpriu os protocolos. Mas no primeiro momento houve sim. E eu sei porque eu estava lá mais próximo, eu sei porque eu fui acessar esse serviço, eu sei porque eu fui questionar. Então você tem, e aí eu gostaria de deixar explícito que não se trata de Antônio Cardoso. Você tem uma dificuldade de reconhecimento de direito a nível de Brasil. E da população negra isso é gritante. E aí você vai para a população quilombola, que o reconhecimento. A população quilombola sempre existiu com as suas características, mas o reconhecimento é algo recente. Então aí você vai ver que os desafios, as dificuldades também são a nível de mais de 500 anos. Sim. Realmente a gente comenta muito sobre isso, até a questão de atendimento. A gente sabe que o SUS ele é feito para uma população negra utilizar, já que a maioria no país, autodeclarada, né, a maioria do país, as pessoas brancas têm uma classe social muitas vezes mais alta, fazem parte de uma classe social, então não utilizam tanto o SUS. E a gente percebe também, a gente estudou muito sobre isso, sobre o racismo institucional. A gente estudou muito sobre isso, que muitas vezes a pessoa que está ali atendendo é negra, mas ela reproduz o racismo. Ela não é racista, ela reproduz o racismo. Aquilo que está incutido no sistema. Com aquele seu semelhante, né? E aí eu conversei com o Cleves também, isso foi motivo de discussão também na sala de aula, que muitas vezes a pessoa mais retinta, nessa pessoa aguenta mais a dor, essa pessoa pode esperar um pouco mais. Sim. E essa negligência de achar que aquela pessoa aguenta mais por ser negra, por ter uma pele mais retinta, acaba fazendo com que essa pessoa possa morrer por uma negligência de saúde. Né? E teve um relato lá que uma colega contou, que ela foi dar à luz e tinha uma outra mulher. E aí perguntaram quantos filhos já tinha tido. A outra mulher já tinha tido 5 filhos e ela seria a segunda. A outra já estava em trabalho de parto, já estava para colocar o bebê para fora. Teve menos atenção. Muito menos. Porque já teve 5 filhos, então aguenta esperar um pouco mais. E aí deram atenção para quem tinha tido menos filhos. Sim. Algo totalmente preconceituoso, uma reprodução do racismo, né? E aí a gente percebe, por exemplo, temos, Cleves falou que tem uma política voltada à saúde, destinada à população quilombola, só que eu não tive tempo de verificar sobre isso, mas também temos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Sim. Que é algo que muitas pessoas não sabem que existe. E que o município precisa acessar para dar acesso à população negra. Porque isso não é algo que eu, enquanto sociedade civil, consiga ir. Eu posso brigar, eu posso reclamar esse direito, mas eu não posso ir lá e acessar. O município precisa acessar. E aí eu volto a falar das questões político-sociais, político-estruturante. Você precisa ter alguém que vai olhar, vai pensar que eu não posso fazer apenas o que está no script. Eu preciso correr atrás de um pouco mais. Você quer ver? A gente vai para saúde e fala de educação. Porque sem educação você não consegue acessar a saúde. E aí você tem uma lei belíssima, que é a 10.639 da educação, né? de colocar de forma interdisciplinar a cultura negra dentro do currículo escolar, né? E afrodescendente. E você não tem isso na efetividade. Você tem escolas quilombolas e não tem. Você tem escolas quilombolas que é elementar, a maioria da população naquela escola é de negros. E você não tem. Aí diz que a nossa alimentação é lei. Ela deve ser tudo no universo fictício, é tudo muito lindo pensado para os negros a partir da política de reparação. A alimentação precisa ser diferenciada, melhor. Não melhor na qualidade, melhor diferenciada. Precisa Tem nos muito a ver atender. com a cultura, né? Precisa nos atender na nossa cultura, mas não é assim. A gente é obrigado a comer o que todo mundo come e engolir. E quando você questiona isso, ao invés de haver uma discussão ampla na tentativa de
de fazer com que isto aconteça, há justificativas para continuarem fazendo como fazem. Sim. Né? Isso independente do ser humano, da pessoa, porque eu tenho elogios ao secretário de Educação, mas eu também tenho críticas, porque é como eu sempre digo a ele, nós tivemos um legado de muitos secretários iguais, a gente não precisa de mais um igual aos outros, a gente precisa que você se esforce para fazer diferente. Uhum. E aí você vai para a saúde e você tem esse legado, infelizmente, ruim que tem se perpetuado. Uhum. E aí eu faço uma provocação a você, que é assim, estudantes, acaba sendo até um pouco uma crítica, mas não a você especialmente, eu sempre faço isso. Uhum. Volta e meia tem um estudante querendo informações sobre povo preto quilombola, e volta e meia eu acabo caindo nessa roda de conversa, que é assim, que não, o seu olhar, né, você falou lá atrás que um trabalho desse, a sua visão de mundo muda, né? Uhum. A sua forma de se relacionar com essas questões todas mudam. Então a provocação e a crítica é que não seja mais um trabalho acadêmico. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes o estudante vem e faz um trabalho desse e na hora ele até fica impactado, mas passa e aí você olha para aquela população, é como estudantes de medicina. Quando eles vão a campo, eu tenho um médico eu até gostaria muito de me encontrar com ele. Ele hoje está atuando, acho que ainda está no Clériston, que ele fez um trabalho aqui na comunidade com o grupo dele e eles ficaram assim encantados. Mas aí você olha, né? Depois passou literalmente. E não devia ser assim. Porque se você foi lá e você identificou que tinha um problema, se você está na sua casa e você identifica que tem um problema no encanamento, você não ignora. Você vai resolver. Tem que ajustar. Né? Se você abre a despensa, você queria fazer, de repente, uma receita específica e não tem os ingredientes, você vai providenciar. Uhum. Né? Se for importante para você, tem que fazer a diferença. Com certeza. Né? E muitas vezes a gente tem muito disso. Eu não estou falando para muita coisa, mas observe como simplesmente você é de psicologia, que é um curso que eu sou muito apaixonada, quis muito, almejei muito, estava dentro do topo da cadeia das profissões que eu preteria, e assim, eu pretenderia fazer um dia, e uma roda de conversa, ouvir o outro. Isso às vezes faz toda a diferença, e psicólogo trabalha com o ouvido, com a escuta, né? Então, é uma provocação até no sentido de um caminho, né? Quem sabe um fórum para discutir essa questão, para dar voz a essa população, a esse povo que é colocado como um todo, mas nós temos situações e questões particulares. Uhum. Então nós fazemos parte do todo, mas não é para ser tratado como todo. Uhum. E a gente conversou um pouquinho sobre isso com o Cleves. Ontem também ele falou bastante sobre isso, né? Em relação à educação mesmo, ele reconhece que desde o trabalho dele, que foi ali de 2015 a 2017, ele comentou que naquele tempo a escola quilombola, a educação era a mesma do que a convencional, a mesma que acontecia na zona urbana, na zona rural, é a mesma, não tinha diferenças. Mas que hoje, após isso, né, ele vê que teve mudanças, poucas, mas teve. E enquanto ele foi gestor da educação, ele criou até a coordenação de educação quilombola. Isso, e aí já é um avanço. Não sei nem se tem algum coordenador nessa posição agora, mas querendo ou não é um avanço. Sim. Querendo ou não é um avanço, né? Então a gente vê que aconteceu algo, não é ainda o ideal, mas é um início para que a gente comece a ter um olhar diferente para aquelas questões. O trabalho dele, querendo ou não, já gerou um fruto. Pequeno, mas gerou. Eu espero que o meu também possa gerar lá na frente. Né? E aí a gente, dando continuidade, né? Tô fazendo poucas perguntas porque o que você tá falando... Não, o que você tá falando tá sendo muito mais do que tem nas perguntas aqui pra falar, né? Então, tô catando aqui o que é que daria para falar que ainda não foi tocado em nenhum ponto, né?
Mas... Faça 2 perguntas, assim eu não respondo. A sua pergunta antes mesmo que você faça. É. Essa daqui também meio que já foi respondida, né? Mas pode fazer, fica à vontade. no caso, em relação à localização geográfica, né? Como é que, por exemplo, a localização da comunidade do Gavião é impactada com essa dificuldade de acesso à saúde? Porque aqui não tem nenhum posto de saúde, nem nada. Não. E essa localização geográfica, a gente sabe que é uma realidade não apenas da comunidade quilombola daqui de Antônio Cardoso, é Sim. geral, mas em especial aqui. Como é que você percebe que a localização atrapalha bastante o acesso à saúde, acesso a medicamento e tudo mais? Então, Kevin, essa é uma questão interessante porque você sempre vai precisar do olhar de quem está dentro, porque quem está fora tem uma forma diferente de ver. Se eu fizesse essa pergunta para você de uma outra forma, e levando em conta que nós estamos a uns 3 quilômetros mais ou menos do posto que nós temos acesso, você poderia dizer que é relativamente perto. Só que aí o olhar de quem está dentro é diferente. Por quê? Nós estamos relativamente perto, entretanto nós temos uma série de desafios, inclusive desafios de sobrevivência, porque você precisa transitar as margens, a comunidade está às margens da BR e 116, e aí você precisa transitar disputando espaço muitas vezes com carretas que saem da pista e pega o acostamento, que é digamos que a via de acesso do pedestre. Então você precisa correr esse risco para fazê-lo. E aí, quando você vence, se a gente pegar, porque Gavião e Cavaco, mas Gavião especialmente, tem 2 vias de acesso, 2 vicinais que dá acesso, que é uma que quando você subir para Santo Estevão, você vai ver uma entradinha. É logo quando desce pro retorno aqui, aí tem uma subidinha. Tem essa subidinha antes do retorno e tem uma subidinha no fim do acesso que foi dado para a comunidade. Quando você subir aqui, você vai, por exemplo, quando você vem de Feira de Santana, que você pega o desvio para ir para Antônio Cardoso, você não pega o desvio? Sim. Aí é aquela primeira entrada. Só que antes aqui, logo, tem uma entradinha, tem uma outra aqui, um logo caminhozinho, adiante. quando você for, você vai poder ir observando. Tem uma vicinal estreitinha, que é um caminho mesmo da comunidade, para pedestre. Só que aí dá acesso à BR. E aí tem o outro lá, que é da entrada, que é esse que eu vou fazer essa observação agora, que é tão ou mais crítico que o trecho originário da BR. Por quê? Eu falo com os meninos que estão chuviscando para eles virem para dentro. Por quê? Porque é aquele trecho do retorno que foi construído que não tem acostamento. Sim. É literalmente disputando com os carros. Para poder a gente chegar na estradinha da comunidade ou do distrito de Santo Estevão Velho, que também é um outro desafio, porque não tem acostamento. Né? Então você compreenda, e nós não temos acesso, não tem serviço de transporte público na comunidade que você possa dizer que vai acessar. Então você precisa ir e contar com o transporte que faz o deslocamento para o centro da cidade e tal. Então você tem esses desafios. Sim. Aí esse é o desafio para chegar e ter acesso. Só que aí a gente tem 2 questões que agravam isto, como se já não fosse ruim. Você precisa ir uma vez para marcar, então você precisa fazer esse desafio todo. Compreenda como... eu tenho certeza que na sua cabeça aí você está pensando, poxa, eu não tinha pensado dessa forma. Eu não teria, antes eu não tinha visto essa quantidade de pontos negativos que Miriam está me apresentando. Mas aí compreenda, a gente tem que ir uma vez enfrentar esse desafio para marcar, e aí você precisa contar com a expectativa de chegar lá e ainda ter vaga, ou com a sensibilidade profissional que está lá fazendo a marcação. De entender, eu vou fazer um encaixe aqui, ou enfim. Aí a gente conta com isso, senão a gente tem que fazer esse
percurso, esse roteiro uma outra vez, e aí você tem o desafio de vencer, né, essas dificuldades para ir à consulta. E você precisa enfrentar isto para acessar a medicação, porque a medicação nem sempre está no postinho em Santo Estevão Velho, ou estava e acabou, ou simplesmente pela questão de controle da saúde não fica no postinho. Então você tem que fazer esse desafio de ir ao centro da cidade, e que nem sempre você consegue. Então compreenda como do meu ponto de vista seria uma sugestão, mas é uma sugestão que é também você pensar na política para aquela população, porque pode se criar, por exemplo, um programa com alimentação mensal, quinzenal, onde você cria um mecanismo de seja verificar as receitas periodicamente daquela população, daquela comunidade, e você marca um ponto de distribuição, de levar aquelas medicações, porque a saúde tem controle dessa população, inclusive para pegar, para comprar essas medicações. Então compreenda como existe uma paralisia proposital em nos incluir no todo, sabe? E aí quando você olha a partir disso, dá uma tristeza, porque você percebe que você está sendo violentado, você está sofrendo agressões e violações constantes. Realmente é algo que a gente muitas vezes não para pensar, né? Não vou falar enquanto gestor, porque mesmo estando na função de gestor, não estou na saúde, né? Então, nunca havia pensado que dessas dificuldades, né, de você ter que sair daqui, toda essa dificuldade de locomoção, de acesso, porque 3 quilômetros é perto, mas esses 3 quilômetros são todos, o mais seguro é aqui dentro mesmo, depois que pega a pista, já todo perigoso o caminho. E a questão de você precisar voltar uma segunda vez para o atendimento, tudo mais, realmente é algo que nos desperta, né, para que precisa realmente ser feito algo, ser feito algo. E é difícil porque a gente vai para a política, e eu sempre falo que, sempre converso, bate-papo com a galera, eu falo que mais importante do que escolher um presidente, do que escolher um governador, do que escolher um prefeito, é escolher os vereadores. Sim. Porque são eles que vão estar ali representando o povo, são eles que vão fazer as leis, são eles que vão fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. E a gente acaba vendo que no nosso país é dado menor importância a esse cargo. E aí a gente percebe que relatos da minha cidade, na minha cidade, na última eleição para vereador, eu falo com propriedade, no caso do meu primo, que era vereador, ele tinha 40 projetos de leis aprovados no município, o vereador que mais apresentou projeto de lei no município, e perdeu. Pois é. Outro vereador que lutava pelos professores, né, que é líder da PLB, também perdeu. Para mim, eram os 2 melhores vereadores da Câmara de Vereadores e perderam. Quem ganhou, prefiro não comentar. É lamentável. É lamentável. É lamentável, mas eu vou lhe dizer muito sinceramente. A gente precisa estabelecer uma quebra de paradigma, porque existe o mito de que política não se discute. A gente não discute a politicagem, a gente não discute o que candidatos fazem em cima do palanque com o tempo que eles têm para apresentar propostas. Entretanto, eu penso, Kevin, e eu sei que esse é um desafio que poucos estão pensando sobre, mas a gente precisa discutir o papel do legislador no Brasil. Porque eu penso que foi feito de propósito para que fossem eleitos sem os devidos questionamentos do que vão executar. Eu fico pensando assim, que de uma forma marginal foi feita de propósito. Porque é um cargo de importância ímpar, de relevância absurda. E aí você dá, na hora da escolha, você dá um crédito qualquer. Você pega
Eu já ouvi pessoas dizerem que eu fui sem nenhum nome, cheguei na rua na hora, peguei um papel caído e votei. E voltou. Ou eu vou votar para prefeito, mas para vereador eu não voto. E ninguém discute isso. E eu vou lhe dizer, pode ser até, como eu sei que você vai fazer cortes nessa entrevista, então vai ter coisas que vai ser apenas parte do bate-papo. Mas eu penso, se você observar, o prefeito, ele faz parecer, o candidato a prefeito, na verdade, né? Ele faz parecer que a campanha dele é mais importante que a do vereador. Sim. Se você olhar como os holofotes se voltam para a campanha de prefeito. Prefeito, governador e presidente. Governador mesma e presidente. Coisa. Sim, sim. Eu digo porque a gente estava nesse debate do município. Mas nas 3 esferas. Faz parecer que esse único é o mais importante. E aí eu gosto muito de discutir política, porque eu acho que venho de meus formadores foram críticos, né? Sempre volta e meia discutia sobre, então eu fui aprendendo a discutir, fui estudando, fui conhecendo. E é o que eu falo novamente dos vereadores. Do que adianta, por exemplo, a prefeita chegar amanhã e lançar, a gente vai ter essa lei com atendimento da população quilombola aqui em Antônio Cardoso. E os vereadores reprovaram. Pois é. Porque eles podem. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente precisa realmente muitas algo vezes que eles precisa estar na na educação. Nem tem noção da importância do seu papel. E aí vem. Isso também é uma das partes do corte, né? A política, né? Eu tenho interesse de ser vereador. Mas do jeito que tá, eu não tenho condições de ser vereador. Não tenho condições de ser vereador. Porque eu não quero conquistar seu voto por causa de um saco de cimento. Sim. Eu quero conquistar seu voto porque eu tenho uma proposta para o município. Então eu não vou ganhar. Pois é. Então isso me desanima muito, porque infelizmente, por mais que eu venha aqui, eu conquiste seu voto, apresente um trabalho, ainda vai ser de muitos que você precisa conquistar. E é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Agora eu vou lhe dizer muito sinceramente, parece a política do faço que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu experimentei, esse gozo pela possibilidade de promover algo realmente bacana, quanto eu não posso lhe dizer que eu experimentei a decepção por perder, porque na conjuntura em que eu fui candidata a vereadora, eu já sabia que eu não ia ganhar. Então eu fui mais para dar corpo. Eu queria que a população pudesse ver perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, a decepção de ver que as pessoas não querem acreditar no nosso projeto. Sim, esse é o grande problema. Isso é mais decepcionante do que perder uma eleição. E eu o encorajo a continuar, mas a partir da seguinte iniciativa: se gasta muito na política, se gasta muito. Te interromper. Pode falar. Eu acho que o grande erro da política está em dar altos salários. Sim. No momento que você colocasse, por exemplo, bora dizer que eu venho para representar a psicologia, você vem para representar a população quilombola. Você já trabalha, você já tem seu ganha-pão. Lá vai ser um salário mínimo. Sim. Uma ajuda de custo. Um salário mínimo. A gente tem deputados que não fazem nada por nós e estão ganhando milhões. Uma fortuna. Deixa eu lhe dizer. Essa questão de dar... Até logo na campanha, você não tem um freio. Diz que tem a questão aí, as questões fiscais e tal, do teto que se pode gastar na campanha, mas a gente sabe que é fictício isto. Isto é para dar um nome e, infelizmente, até para respaldar o que acontece por trás. O que acontece ali nas entrelinhas. Mas, assim, eu lhe encorajo a continuar. E aí, quando eu falei da questão, não esteja disposto a investir financeiramente além do necessário para divulgar seu nome. Eu fui candidata e eu me lembro que, na oportunidade, 2 situações que aconteceram comigo que eu disse: discutir política, intervir, contribuir é para mim, mas eu acho que talvez ser candidata não.
E pode ser um pensamento ignorante, ou, enfim. Hoje eu tenho até algumas travas e parte disso, a minha orientação religiosa diz que a gente tem que ter um limite entre o cidadão cristão e a política. Mas aí eu tive duas situações quando eu fui candidata. Um comune, um conterrâneo, alguém que cresceu comigo, que conhece a minha história, que sabia, inclusive, dos meus princípios, me disse, Miriam, minha moto, eu nunca me esqueço. Né? Eu acho que, independente de ser candidata, nunca mais, eu acho que eu nunca vou me esquecer disso, porque marcou. Miriam, minha moto tá com pneu, eu tô com problema com o pneu da minha moto, se você conseguir o pneu da minha moto, eu voto em você. E aí eu já tenho fama de ser muito bruta, né? E aí eu fiz jus, aí eu disse pra ele, olha, você pode guardar seu voto. Eu, de fato, não tenho como lidar Tu viu a cortina da igreja aqui? Lá dentro do seu guarda-roupa, no guarda-roupa de Bitiola, lá no fundo. Eu disse a ele, né? Essas interrupções não atrapalham o seu trabalho, não? Não, justamente porque eu trabalho. Depois te explico assim, mas não, eu compreendo. E aí era só pra saber, porque senão tava... Não. Mas aí ele me disse isso, e aí eu disse a ele, eu de fato não lidaria se eu tivesse, e eu não tenho. Mas hoje, se você quiser me dar o voto, seu voto não me serve. Porque você conhece a minha história, mas você principalmente conhece o que eu quero fazer chegando na Câmara de Vereadores. Não tem absolutamente nada a ver com lhe deixar numa situação de troca agora. Né? Essa foi uma coisa que me marcou muito, né? Mas eu não disse para ele dessa forma diplomática, eu disse para ele, guarde seu voto e venda para outra pessoa, porque eu não tenho dinheiro para comprar, e se eu tivesse eu não compraria. Porque eu não sou uma corrupta que entrou na política para fazer barganha. E uma outra situação, né, foi de uma pessoa que deu dinheiro a alguém em meu nome. E aí a pessoa veio toda gentil, me agradeceu, Miriam, muito obrigada, eu estava precisando muito. Né? E aí eu sem entender nada. E aí ela disse, que tu mandou aquele dinheirinho. Eu falei, não mandei não. E aí depois a pessoa disse, mas você poderia ter colhido os frutos, porque... Eu disse, não. Eu disse, não mandei lhe dar nada, não lhe dei, não lhe daria. Não lhe daria porque compreendo que você buscaria outros meios de conseguir, era para uma situação até justificável a necessidade, não que eu fosse fazê-lo. E aí eu disse a ela, não lhe daria. Aí depois ela até falou, Miriam, mas tu podia ter ficado quieta. Eu falei, não faz parte do meu caráter. Eu disse a vocês que eu não daria absolutamente sequer um gesto de gentileza se fosse em torno de ganhar o voto. Que dirá dinheiro, que dirá alguma coisa material. Então, não lhe dei, não lhe daria. E diga para qualquer pessoa que disse que recebeu alguma coisa em meu nome. Não, lamento, mas em nome de Miriam não foi. E aí eu disse, para aquela pessoa, aparentemente, ela estaria fazendo um bem para mim, porque ela estava fazendo meu nome crescer e tal. Ainda fui dizer a ela, não faça porque você está manchando a minha imagem. Eu vou dar um jeito de pegar um testemunho e ainda dou uma queixa sua. Aí meu filho hoje, ele fala assim, brincando, né? A gente fica discutindo aqui as questões políticas, ele diz, mesmo que eu quisesse ganhar alguma coisa financeiramente na época da política, eu nem teria esse luxo, nem poderia, sendo filho de quem sou. E eu digo a ele, eu me sinto muito feliz toda vez que você diz isso. E que ele continue assim. Sim. Continue assim. Tu tem compromisso 4 horas, né? Tenho, mas a gente pode até marcar no outro momento, quem sabe Mas chovendo, querido, você pode se utilizar da chuva, porque o meu compromisso precisa que a chuva passe. Ah, pronto. Então, mas em geral, acho que a gente já falou muita coisa sobre o que eu queria escutar. Aí, no final, te explico até mais ou menos a temática do trabalho de novo e tal. Mas é uma coisa que você também já falou, né? Aí eu vou fazer logo as 3 perguntas que você vai falando, né? A primeira é quais são as iniciativas, né, que vêm sido implementadas para melhorar os acessos de cuidado de saúde aqui na comunidade ou em geral. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas iniciativas. A outra, né, oportunidade. Quais são as oportunidades que tem, né, para melhorar a colaboração.
e comunicação também entre os profissionais de saúde, principalmente quando a gente vai para essas questões. Daí quando chega lá, como é que a gente poderia melhorar esse atendimento ao público da comunidade quilombola? Iniciativas, né, e essa questão de oportunidades para melhorar a colaboração. Então, na questão da iniciativa, eu sou obrigada a dizer que não existe. Porque, como eu disse anteriormente, não tem algo específico voltado nem para quilombolas e nem para a população negra em especial. Então, a nossa população está incluída na demanda geral, né? O que eu penso que é positivo é a questão do aumento da oferta, por exemplo, de clínicos. Nós temos médicos clínicos 24 horas em Antônio Cardoso, foi uma coisa muito positiva, né? Mas aí a gente vai para a questão das ofertas, né? As ofertas ainda são poucas, porque se você observar, Antônio Cardoso, talvez mesmo na sua área, né, gerindo uma outra pasta em Antônio Cardoso, mas eu sei que você é uma pessoa atenta e crítica, então você certamente deve ter percebido por comentários que as questões de saúde mental se alarmaram no município, cresceu-se muito, né? E aí você tem, por exemplo, neurologista no município, mas a questão dos dias que vem para a quantidade de atendimento que necessita ser feito e a qualidade que precisa ser dado é pouco. Aí você tem o psiquiatra e é ainda pior, porque ele marca retorno para você, você vai nele hoje e seria justificável, né? Porque você tem o tempo de tomar medicação, da medicação fazer efeito, mas você tem que voltar daqui a 3 meses. Quando eu penso que, já respondendo um pouco das alternativas, mensalmente isso seria o viável. Por quê? Porque é saúde mental. Então, nesse tempo, aconteceram situações, coisas que mexeram com a sua mente. Então, não se trata apenas de tomar medicação. Não se trata apenas do medicamento. Se trata, a saúde deveria ser assim. Se trata de olhar um todo, né? De olhar o conjunto do que vem acontecendo, inclusive no sentido de passar da saúde, de ministrar medicações e tal, para a saúde preventiva. Então você avalia o que não está dando certo, tanto da sua questão profissional, do que você ministrou enquanto medicação, enquanto sugestão de mudança de hábitos e tal, quanto ao que está influenciando o paciente. Eu penso que o médico de saúde mental tinha que ter esse tempo. Isso não devia ser prerrogativa da psicologia, porque hoje é prerrogativa da psicologia. A psicologia que vai entender como está o teu dia a dia e quando você procura. Não tem saúde preventiva na psicologia. Isso é uma coisa, inclusive, uma curiosidade minha. Porque as pessoas procuram a psicologia porque tem algum problema. Mas você não vai lá falar do que está perto de virar um estopim, por exemplo. Né? Porque a gente trabalha também com, vamos dizer assim, prevenindo, vamos dizer. Mas geralmente as pessoas procuram um serviço de psicologia quando já está no ápice, né? Então já está na pior situação. E aí não tem esse serviço preventivo. Leva aqui, é uma qualidade dele, ele é muito prestativo. Esse daí é Fernando? Não, esse é Bernardo, esse é o meu teu, filho. né, Bernardo? Fernando chegou ali e me recebeu. Não, entra. Fernando entra, pode entrar, senta aí, espera aí. Fernando vai, então, eu estava no banheiro quando você chegou. Fernando vai virar a história viva da comunidade, porque assim, todo mundo quando chega na comunidade, nesse trechinho aqui que é da minha vizinhança, conhece Fernando. Tanto pelo jeito espoleta, pela irreverência, já foi. quanto Entra. Ele é muito senta aí, ela já tá vindo, pode sentar. Já. Que bom que ele fez a recepção e foi uma boa recepção. Bernardo já ficou com vergonha. E não é muito dele não, ele deve ter... Mamãe, você podia esperar ele terminar, mas
Problema não. Obrigado. E mamãe não vai tomar agora não, que mamãe tá com fome. Eu vou... E não tome não, deixe, tá muito gelado, filho. Já vai dar 4 horas. Não, tudo Dá pra bem. continuar mais um pouquinho? Dá pra continuar, pode ficar à vontade. Não, Eu acho que meu evento nem vai acontecer porque o Senhor chuva, né? Porque o Senhor deixou. tá prevalecendo. Então, É. seja feita a vontade dele. Com certeza. Bom pra você. Em geral, acho que todas as perguntas já foram respondidas durante a sua fala, né? Uhum. E Eu queria aí- que você voltasse a essa última, você fez 3. Foi 2. Ah, foram 2. Não fiz a terceira, não. Mas foi a de iniciativas e a outra foi... Iniciativas que oportunidades. você fala no sentido de perspectiva de futuro ou que já tem? Não, iniciativas que estão sendo implantadas, né? Para Ah. melhorar o acesso. Entendi. E a outra são as oportunidades para melhorar a colaboração e comunicação entre os profissionais de saúde e as comunidades quilombolas. Isso seria o que tem ou no sentido de sugestões? Acho que pode ser também uma sugestão. Acho que a gente pode... O que eu vou dizer? Por que eu faço essa pergunta, né? Porque é como eu estou dizendo. E quando a gente coloca assim, parece que está tudo muito ruim, mas de fato não tem. Uhum. Porque, como eu disse lá no início, aquilo que eu disse de não ter algo específico vai acabar respondendo essas perguntas finais. Acaba que não tem algo específico, não tem nenhuma iniciativa, você não tem uma campanha específica de incentivo a uma atenção da saúde da população negra. Então, de fato, não tem. Mas aí, no sentido de sugestão, tem um trabalho que eu acho que é maravilhoso, mas que eu critico muito. Eu não acho que o que acontece seja maravilhoso. O que poderia acontecer poderia ser maravilhoso, que é o trabalho, o serviço prestado pelo agente comunitário de saúde. Por que eu critico? Porque o que chega pra gente do que poderia ser ofertado em termos do que o agente comunitário de saúde poderia promover nas comunidades poderia Acaba ser deixando, extraordinário, mas acaba deixa a desejar. Entendeu? Então você tem situações de agentes comunitários de saúde que quer repetir, chega na comunidade, por exemplo, e vai fazer a avaliação familiar ali e quer repetir o peso colocado no mês anterior da criança. Né? Quer Ou facilitar então- o seu trabalho. Ou então né? você diz assim, olha, eu levei meu filho no médico recentemente. Ah, não, então que informação ele te deu com relação a esse item? E daí para colocar. Então você percebe que há, em algum momento, um certo descaso. E eu penso que a forma como é cobrado a forma de monitoramento do serviço prestado pelo agente comunitário de saúde é precário. Você vai ter agentes de saúde que fazem um trabalho de excelência e tal, mas na sua maioria você tem... Eu vou contar um caso para você que se meu ex-colega de conselho tutelar tivesse aqui, Robson, ele ia dizer, de fato, Miriam, eu sou obrigada a admitir que foi. Uma Robson situação... ainda Não, conselheiro? foi candidato, mas não se reelegeu. Eu não me candidatei. Esdrúxula, para dizer o mínimo. Nós temos situações de agentes comunitários de saúde que eles passam 3 meses ou mais sem ir na casa dos seus atendidos. E aí, Miriam, você tem provas disso? Tenho. Por que eu tenho? Nós tivemos uma situação que eu digo que foi esdrúxula no Conselho Tutelar, de um recém-nascido que ficou mais de um mês sem registro civil. Não foi sem o nome do pai no E registro. é um dos Foi só sem pega- registro civil. Mas se aquela família ela tivesse sendo assistida pelo agente comunitário de saúde, aquela situação teria nos sido resolvido, direcionada. né? Imagina. E aí nós ficamos sabendo porque uma familiar do recém-nascido procurou o Conselho Tutelar ou uma pessoa do Conselho Tutelar e fez a denúncia. E a gente até nem achou que isso fosse possível. Eu, particularmente, na minha não ignorância imaginava. e ingenuidade, achei, não, isso não é possível. E quando nós chegamos lá, quando a criança foi ter o seu primeiro registro, ela já tinha quase 2 meses, ou já tinha ali por volta de 2 meses de nascida. Então, a julgar por essa situação, eu me leva a entender
que agentes comunitários de saúde, não na sua maioria, mas situações que acontecem, chega a passar 3 meses sem visitar. E é mensalmente. Lá Diz na que é um minha serviço casa- mensal. Lá na minha casa, em Santo Estevão. não chega. Agora você quer ver uma outra coisa? O serviço chato que cabe à população. A reclamação, a denúncia. Agora eu vou lhe dizer que neste sentido eu me sinto tão negligenciada quanto ao fato do agente comunitário de saúde não fazer talvez todo o seu trabalho. Por quê? A gente faz denúncia, e eu digo porque eu já fiz denúncia de situações e não mudou. Então, tem pessoas que nem conhecem seu agente comunitário de Eu saúde. não conheço a minha. Eu tenho 28 anos. Tenho consciência há muitos anos Sim. e a agente de edemia sempre vai na minha casa. Sempre. Acho que quase todo mês ela passa por Sim, lá. aqui também. Os Mas de a gente edemias Mas a passam. gente de saúde... Eu não sei o nome, se me perguntar, eu não sei. Também não sei o da de edemias, porque às Sim. vezes passa e eu não tô em casa. Não, compreendo. Mas quase Mas todo o mês ela serviço passa é prestado. lá. É emprestado. Que aí anoto lá direitinho, eu já recebi ela já algumas vezes já. Eu mais acho que o de monitoramento que a saúde faz dos profissionais de edemias é eficaz. Eles deveriam, inclusive, aplicar aos agentes comunitários de saúde. Porque tanto eles repetem, e talvez por isso fique um pouco mais difícil de monitorar, ou porque há uma deficiência no monitoramento. Mas eles repetem as informações, essa questão da comunicação é fundamental e é um papel que eles podem fazer de forma muito proativa. Mas não tem proatividade. Você faz o básico que lhe é cobrado por obrigação, aquilo que der para burlar, muitos deles burlam. Eu vou generalizar? Não vou generalizar. Mas eu sei que existe. Né? E aí, você deixa... Você quer ver uma coisa que eu penso que poderia ser atrelada? Eu sei que tem a política nacional e a política nacional tem as suas diretrizes. E tem coisas que não competem ao agente comunitário de saúde. Mas aqui na ponta a gente pode começar a promover. Eu digo que Antônio Cardoso peca muito no sentido de pioneirismo. É um município que copia muito. E às vezes copia mal o que já está acontecendo. Se você for olhar na educação, não tem uma ação pioneira. Se você for olhar na saúde, não tem uma ação pioneira. Se você for olhar nos setores em si, não tem. Não tem nada que Não tem nada que é inovador, não tem nada que é motivador, não tem nada que dê para o outro aquela luz. Eu vou fazer também, eu vou tentar, eu vou esperar. Não tem. É um município muito sem Ser um poder criativo, né? Sim. Vamos dizer assim. sem exercitar, porque se você olhar, é um município muito rico. Você vai olhar a cultura de Antônio Cardoso e é um estrondo. Você tem uma série de artistas maravilhosos. Sim. Então, essa questão, por exemplo, do planejamento familiar. Pasme ou não, nós tivemos inúmeras situações de adolescentes grávidas que chegaram para nós, na sua maioria por terceiros ou pelo posto de saúde, mas raros, e eu até diria menos de 10, de 50, por exemplo, que nós recebemos, vieram por uma informação do agente comunitário de saúde. Então a gente tem esses déficits e aí a gente volta novamente ao recorte quilombola e ao recorte da população negra. Essas adolescentes estão lá, neste público, nesta população. Aí eu vou lhe dizer, o racismo no Brasil, ele não é uma questão de pessoa apenas. Ele é uma questão de bandeira. Está. O racismo está no país. Sim.
está nas suas marcas, Dentro das instituições. está dentro de das tudo. suas instituições. Por mais que as pessoas não percebam isso. E às vezes acontece de forma, eu ousaria dizer, proposital, mas não racional. Você não pensa assim, você não premedita, eu vou cometer esse racismo contra Miriam. Mas aí você está lá atuando em determinada... Você quer ver uma coisa? Eu tô com uma situação... Ô, mamãe, pega e guarde. Eu tô com uma situação... Obrigado, viu? de saúde, né? Isso é real. Eu estou com uma situação de saúde que aparentemente vai ser ali coluna. Eu fiz uma ressonância e apontou ali alguns problemas de saúde e tal. E eu estou, desde que eu fiz o exame, um pouquinho antes disso, tentando uma consulta com a neurologista que me passou a ressonância. E aí esses dias eu entrei em contato com a saúde e eu quase beirei a irreverência, né, e ri ali diante do telefone. E eu queria uma consulta para retorno, e eu disse para retorno. Isso quer dizer que eu já havia passado antes. E aí a moça disse, ô Miriam, mas eu estou tentando isso desde o início do mês passado. Mês que vem eu vejo para você. E eu sei que com os argumentos certos, ou a pessoa certa, conseguiria a consulta para esse mês ainda. E é errado, não tem nada de certo nisso. Porque eu não preciso barganhar um direito. Será que a pessoa que está lá atrás, ela não sabe disso? Mas eu estou dando corda. Porque quando eu chegar para a conversa, eu preciso que me escutem para além de dizer, não, Miriam, eu já consegui tua vaga, já está aqui. Eu preciso dizer para eles que há uma deficiência na oferta do serviço. Há uma deficiência na forma como o serviço tem sido executado. Porque tem alguém que foi lá procurar esse serviço não porque acha a médica bonita, educada, gentil ou boa profissional. Foi lá porque precisa daquele serviço de saúde. Então, quando a gente vai falar isso, aí às vezes o gestor, e nesse momento é a gestora, mas seja ele quem for, o gestor ele olha a partir do que ele está fazendo e ele acha que ele está fazendo serviço de excelência. E ele muitas vezes não internaliza que a crítica não se trata apenas de dizer que ele é bom ou ruim, mas se trata de alguém que precisou do serviço e que tem uma opinião além do ser bom ou ruim. Tem a opinião de quem precisou do serviço, não foi atendido, não foi contemplado nas suas necessidades. E aí quando você vai olhar para isso, você vê que de fato há uma deficiência na saúde. E aí a gente acaba generalizando e dizendo, mas este é um problema do Brasil. Saúde é um problema nacional. Não se trata, e aí eu tiro o peso, eu tiro a responsabilidade do meu lombo, das minhas costas, né, das minhas mãos, quando eu reconheço que esse é um problema nacional. Quando a gente sabe que existem as chamadas proatividades, as chamadas, o chamado protagonismo, que deveria estar em todas as áreas e que pode fazer com que seja melhor. Por exemplo, tem uma coisa, eu estou dizendo que tudo está ruim, está um caos, não. Por exemplo, para mim é uma coisa positiva. É mais fácil acessar um clínico em Antônio Cardoso que em Feira de Santana. Um clínico público, eu me refiro. Então isso é uma coisa boa. Então eu preciso precisa dessa criatividade em Antônio Cardoso. Eu ganhei um cargo e agora eu preciso fazer esse cargo com excelência. Não apenas porque eu quero me manter nele, mas porque eu sei que eu posso dar o meu melhor. E aí você pensa, eu pego aquilo que está dando certo e eu replico, eu multiplico, eu faço com que chegue a outros setores. E foi como a gente começou a falar no início da nossa conversa, eu falei, né, que o meu colega estagia no HTO. Sim. E aí foi justamente disso. E bom escutar isso, né? Porque, tipo assim, a gente tá conseguindo ofertar ao clínico, mas a gente tem a dificuldade, por exemplo, do ortopedista, porque a gente não vai ter o raio-x. Sim. Né? E aí vem a questão do pioneirismo. Sim. Por que não a gente tentar fazer algo de excelência? Pra gente ofertar pra população. E realmente é algo que, ao escutar aqui, eu venho percebendo que são tantas coisas que perpassam por todos os poderes no sentido de todas as gestões que já tiveram. A próxima que vier, se continuar ou se mudar, vai ter problemas.
E aí a gente vai... A gente não pode colocar a culpa, como você falou, né? A gente não pode dizer que é algo... Ah, é que o Brasil também é assim. Mas se a gente não modificar aonde a gente tá, como é que a gente vai modificar em macro, Sim. né? Então, realmente, eu quero conversar com esse trabalho com o Lu. Quero conversar desse trabalho depois. É um trabalho que foi solicitado muito rápido. E aí, pro que a gente quer, Eu sei. fica apertado, Muito porque pouco tempo. menos de um mês a gente tem que entregar esse trabalho terça-feira. Terça-feira, porque a gente vai tentar publicar em revista. E aí depois vai gerar são 6 grupos, vão ser 6 cartilhas. E aí depois vai juntar essas 6 cartilhas e fazer um e-book. E aí é isso, né? Essa produção de ciência precisa chegar aos gestores. Sim. E não apenas aqui em Antônio Cardoso, mas talvez em outros municípios Sim. que estejam em situações parecidas, Semelhantes. mas que muitas vezes não tiveram esse olhar crítico para a questão quilombola. Verdade. Nunca pensaram, poxa, quais são as dificuldades que Miriam tem para acessar o serviço de saúde? Porque às vezes é tudo bonito. Eu tô com clínico geral, 24 horas em Antônio Cardoso. Isso é ótimo, tá tudo bem. Mas será que Miriam tá conseguindo ir a esse clínico? É coisa que a gente muitas vezes não pensa. A gente pensa no... Tô ofertando, mas eu tô ofertando. Mas talvez não está ofertando... Tem que pensar depois na qualidade da oferta. Isso. E aí talvez a gente poderia estar entrando com a questão de um trabalho itinerante. Sim. Né? Uma coisa que eu falei na gestão, que seria interessante fazer o gabinete fora da prefeitura. E aconteceu recentemente, né? Acho que uma vez por mês, foi em algumas comunidades já, né? Teve no Mocó, já teve no Poço. E acho que precisa disso, acho que a gente precisa levar a saúde. Precisa chegar a toda a população e com qualidade a quem precisa. A gente tem que ser um pouco realista, que a gente sabe das dificuldades de Antônio Cardoso financeiramente, mas eu não vou conseguir ofertar talvez médico todo mês aqui no Gavião, mas talvez uma vez por mês eu consiga trazer uma equipe. E essa mesma equipe no dia seguinte pode estar no Cavaco, Paus Altos e assim por diante. Então eu acho que a gente precisa sair da caixinha, né? E pensar além. Verdade. E pensar além. E é interessante que você, enquanto representante da comunidade, possa expor isso. Sim. Possa expor. Eu sei que você deve ter desanimado um pouquinho nessa questão política de cargo, mas eu acho que é algo que é importante. Eu acho que é importante. Eu gosto muito de Osés. Gosto muito de Osés. Eu queria entrevistar ele, só que ele está em São Paulo. Queria entrevistar ele também porque é uma pessoa que tem muito conhecimento também da área. Ele tem muito a contribuir. E vou tentar ainda, mesmo que pelo WhatsApp, vou apertar a mente dele daqui a pouco também para ele poder trazer uma contribuição. Porque o trabalho em si ele vai ser pequeno. E aí a gente não vai conseguir, por exemplo, botar tudo o que foi falado aqui. Vão ser pequenos cortes. Foi um trabalho limitado mas que, quem sabe, esse trabalho pode ser um mestrado, um doutorado, saúde mental, quilombo, algo do tipo, dá para se trabalhar também. Mas para finalizar, porque eu sei que você precisa... A missão, acho que você não vai conseguir não, mas aqui no Gavião são quantas famílias? Então, menino, nós estamos nesse dilema porque diz que está ali em torno de 280 famílias. Só que aí, peraí, mãe, eu até tenho esse dado. Para Bernardo não aprender a senha. Já tive que trocar essa senha tantas vezes, meu filho, tantas vezes. Depois eu te conto. Que eu fiz. Peraí, Bernardo. Gabriel, gosta de explicar? 285 famílias. Quantas casas? Menino,
Porque deve ser menos, né? São Geralmente menos casas, são muito menos casas, porque no Gavião tem um fenômeno que eu acredito que é em torno do município, mas que aqui é muito grande, não sei se maior ou menor que em outros lugares, que é de ter mais de uma família numa mesma casa. Filho casa, não teve condições de construir e tal, mora, no meu caso, por exemplo, eu e meus 2 filhos moramos com minha mãe e meu irmão. Então eu não saberia dizer por exato quantas casas, mas tipo umas 250 casas ou menos, não saberia, eu ainda quero fazer, né, essa apuração. Talvez com o material que vocês estão construindo, pode ser até uma boa para acrescentar essa informação também. Tem até uma situação que eu quero até ver junto à Secretaria de Saúde, que é assim, diz que a política é para ser transversal, né? O Brasil está nessa história da política transversal, que a educação tem que falar com a saúde. Só que assim, eu tô com uma situação que quando, por exemplo, os setores ligados a Secretaria de Agricultura, por exemplo, o meio ambiente, pede alguma informação sobre a população, eles consideram as famílias, inclusive esse arranjo de 2 famílias numa mesma casa. Só que eu recebi a informação do agente comunitário de saúde que nos assiste, de que a secretaria deu uma outra orientação, de que não deve considerar assim, deve considerar o núcleo familiar como um todo. Eu digo isso porque eu pedi para ele para me desmembrar do cartão de família de minha mãe, né? Até uma orientação da assistente social, que já que eu sou outra família, eu tenho os meus filhos e tal, mesmo residindo na mesma casa, mas que eu pedisse o meu cartão de família, e ele disse que não seria possível. Entretanto, outros setores, outros órgãos, outras secretarias no Brasil adotam isso. Eu não sei se é uma política interna de Antônio Cardoso ou uma política nacional, de que esse arranjo familiar não seja considerado. Porque, inclusive... Às vezes falta de conhecimento e acha que... Porque, às vezes, ou porque, inclusive, seria pertinente considerar para as outras políticas. Porque se eu não disser que aqui tem 2 famílias que precisam ser desmembradas no sentido de moradia, por exemplo. Se isso não tiver registrado em algum lugar, vai ter esse olhar. Né? A habitação programa não vai... de habitação, tu tá entendendo? Então alguém precisa dar coro, precisa dizer, e precisa ser as instituições, não pode ser um movimento social, não pode ser um grito de protesto. Precisa ser de forma institucional, então não tenho, né, essa informação. E aí, enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando nessas questões psicológicas, que eu sou muito apaixonada, de fato, pela psicologia. E aí eu fico pensando, né, às vezes alguém entra no seu consultório para trazer uma questão em si, mas nunca é aquela questão. Eu tenho olhado isso por conversar com as pessoas. Nunca é a questão originária que lhe levou ali, o que está lhe causando a situação ou o problema. Enquanto eu estava no conselho tutelar, eu tive a oportunidade de atender um pai por uma situação ali envolvendo seu filho, e aí ele estava um pouquinho agitado, e eu fui conversando, né, e as meninas dizem que eu tenho um pouco disso, de puxar um pouco mais das pessoas do que elas vêm trazer. E aí eu descobri que ele era... ele sofre de depressão. Deus abençoe, meu amor. Pode entrar. Ele sofre de depressão. E aí eu fui conversar com ele e tal, até marquei para ir na casa dele, lembro agora que nunca voltei lá. E a gente conversando. E o que acontece, né? Aí ele estava ansioso e chateado porque ele não tinha conseguido a medicação de controle daquela situação. E eu fui falar para ele que de fato a medicação era importante. Mas eu fiquei curiosa para saber se a medicação tratava se ele saberia dizer de quando começou a depressão, E aí ele começou a dar indícios ali. Eu perguntei para ele se a medicação tratava o sintoma, tratava o motivo da depressão. E aí ele disse não. E aí eu fui falar para ele: compreenda que o senhor não pode ficar ansioso porque faltou a medicação. Porque o senhor, inclusive, compreende que a medicação ela não bate lá no problema. Então o senhor precisa procurar alternativas. A esposa, na oportunidade, né, disse que inclusive ele tinha deixado de procurar o psicólogo porque
ele estava achando inútil. E eu disse, de fato, está sendo inútil, vai continuar sendo inútil, porque vocês vão no psicólogo e vocês querem que o psicólogo faça adivinhação. Ou que ele vá lá e, em passe de mágica, resolva o problema. Né? Então, eu estou dizendo isso para fazer um paralelo com a política da saúde, né? Que é o contrário. Não nos ouvem, não procuram saber o que a gente quer, o que a gente precisa, fazem da sua cabeça e ainda querem que seja satisfatório. Mas, enfim, devolvo a palavra para que você faça as horas de finalizar a sua entrevista. Agora é só agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui lhe entrevistando. Já havia conversado com você em outros momentos e quando o pai me lembrou de você, eu disse, ela. Agradeço pela lembrança, agradeço ao seu pai, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. E eu acredito que essa entrevista vai ser muito rica. Está sendo muito rica para mim. Tá abrindo minha visão para outras coisas. Aí já vai um pouco também política, né? Algo que dá pra gente fazer. Não sei se vou conseguir, mas tentarei. Isso é importante. A gente precisa plantar semente. Sim. Independente de qualquer coisa, a gente precisa iniciar algo. Ai, que caia numa terra boa e fértil. E acho que um pouquinho do que conversei com o Cleves, eu acho que dá pra gente trazer mudanças. Eu acho que dá. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Sim. Mas agradeço a sua participação. Depois, se você tiver foto da comunidade, que puder compartilhar pra gente botar também na cartilha, uma foto sua, da família, não importa, pra gente colocar nessa cartilha. E aí a gente deve estar finalizando, é pra entregar terça-feira. A gente deve estar finalizando terça-feira. A gente deve estar finalizando deve estar entregando e finalizando e entregando. Na mesma, até 23h59 tá valendo. Aí vou tentar aproveitar. A desvantagem é que trabalho acadêmico você tem que postar para valer, né? No caso não é como escolar que a gente vai na hora e apresenta. Aí a gente vai enviar, porque vão revisar pra gente poder publicar, né? E aí a nossa parte de entrevista mesmo vai ser pequena, não vai ser uma parte tão grande, mas eu tô querendo pegar algumas falas e jogar no meio do trabalho para dar corpo ao trabalho, né? Justamente para trazer a entrevista como uma ferramenta importante dentro da construção dessa cartilha, né? E aí a sua fala trouxe muitos pontos importantes. O de Cleves também, falava um pouco mais de educação, porque era dele de estudo. Mas também tem muitas coisas importantes que dá para se aproveitar e jogar no corpo do trabalho. E assim que estiver pronto, eu vou lhe mandar. Pronto, agradeço. Para você também ter acesso a isso, verificar. Se a gente conseguir finalizar com antecedência, até lhe mando antes. Para você aprovar também, né? Para ver se tá tudo direitinho. Porque no momento da sua fala mesmo, a gente vai ter que fazer... Eu cortes. Acho que eu vou ter que fazer um corte, pegar trechos e juntar. Sim. Não posso distorcer, mas juntando dá pra ter algo legal. Eu aqui agradeço de verdade, porque eu sei, para muitas pessoas isso não tem tanta importância, mas eu sei a importância de dar visibilidade aos nossos problemas, à nossa história, à nossa cultura. E agradecer, né, a Ronaldo, nosso carinhosamente Rony, por ter lembrado de meu nome da comunidade, porque isso significa que tem alguém que dá importância para esse povo. Isso pra gente é significativo, né? Sem contar que eu sou muito chata e aí eu sempre cobro. A pessoa vem e diz assim, eu posso dar isso aqui, mas aí eu vou cobrar muito mais. E aí você deu a deixa porque você veio na comunidade e fez a entrevista. Isso não fala de mim. Isso não fala de uma entrevista a Miriam. Isso fala do nome da comunidade, das problemáticas da comunidade sendo colocadas em ampla escala, a olhos grandes. E aí, tudo aquilo que eu pensar que você pode contribuir, pode ter certeza que eu vou estar vou apertar muito. Né? E eu vi em você aquele dia, aquele primeiro contato. Eu não conhecia você, não sabia de quem você era filho, depois eu fiquei sabendo que você foi no conselho. Antes dali, eu já sabia que você era o filho de Rony. Mas poder ter conversado com você,
e ter percebido que faz todo sentido com a psicologia, agora faz mais sentido ainda, né? Aquela conversa com você, mas ver o seu modo gentil de nos ouvir, né? Me fez olhar, olha, aquele rapaz, ele é diferente, de uma forma muito positiva. Então, eu acho que eu só ganhei em você ter nos escolhido. E aí, já fazendo uma provocativa, né, nessa questão do mestrado, pensando, um incentivo é que é bom você pensar o mestrado. Claro que você tem que ter uma proposta para oferecer e precisa ser bom para você fazer o mestrado, escolhendo algo que você quis escolher, mas assim, eu digo, já tendo uma intimidade com o assunto, eu acho que você ganha muito mais. O seu trabalho ele fica muito mais leve, porque eu sei que um mestrado, um doutorado não é uma coisa pequena, e eu digo isso porque algumas pessoas já escolheram fazer mestrado a partir das nossas vivências, a partir da nossa comunidade, e para eles está sendo muito proveitoso. Inclusive, eu tenho uma coisa muito bacana que aconteceu, né? A linha de transmissão vem trazendo muitos frutos negativos, né? E aí algo que ficou para mim, né, que é independente da linha de transmissão, é que eles contrataram uma empresa para fazer o estudo de componentes quilombola, né? A história da comunidade, tá, aquele registro ali, a gente não aprovou porque tinha muitas inconsistências, mas aí eu fiquei muito próxima, né, de uma das moças que veio trabalhar, uma das profissionais, e a gente criou um vínculo de amizade mesmo, né? Ela não está mais trabalhando por essa empresa e tal, mas aí ela está fazendo um trabalho de mestrado e ela escolheu a comunidade. Aí ela veio agora no início do ano para fazer um pouco de trabalho de pesquisa e está voltando em junho novamente, né? E aí ela fica aqui com a gente na comunidade e tem sido uma experiência muito bacana, por saber que parte daquilo que era só oralidade agora vai estar escrito em algum lugar. Então, por tudo isso, eu e a comunidade é quem ganhou com você ter nos escolhido, e agradeço. Obrigada. Deixa eu parar o áudio. Pode parar. 1h30. 1h30 certinho.